noite, irmãos, a paz do Senhor. Esperar que os irmãos possam ir entrando aqui no nosso culto. Os irmãos que forem chegando, vai compartilhando, vai chamando, os outros para a gente poder participar de mais um culto e adoração a Deus. Então, quem for chegando, eu queria que você abrir na sua Bíblia, livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Amém? Diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então nessa noite, essa palavra introdutória para a gente começar aqui nosso culto de adoração a Deus, eu queria dizer para você que de todas as aflições que você tem passado, Deus está dizendo, o próprio Jesus está dizendo para você: olha, tende bom ânimo, porque eu também venci o mundo. Amém? Então vamos nessa noite levar a nossa voz, nosso espírito ao Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está, curvasse a sua cabeça, levasse seu pensamento ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se você também puder colocar a mão na sua cabeça, vamos orar pedindo a Deus para que nesse momento seja o Espírito Santo falando através de nós. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, em mais um culto em adoração a Ti, Senhor. Te pedindo, Pai, que a Tua presença, que o Teu amor, que a Tua paz, ó Deus, que excede tudo, Pai, venha entrar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar neste momento, Senhor. Deus, o Senhor nos dá uma palavra de ânimo, o Senhor nos dá uma palavra de vitória. O Senhor falou para que nós tivéssemos bom ânimo, porque se o Senhor venceu o mundo, nós também venceremos. Então, Deus, nós profetizamos isso, Pai. Ó Deus, em todos os lares, as pessoas que estão ouvindo a nossa voz neste momento, que elas possam saber que elas são vitoriosas, Pai, em nome de Jesus. Que as aflições não vão nos parar, que as tribulações não vão nos vencer, mas que nós vamos prosseguir, continuar prosseguindo para o alvo, que é o Senhor na nossa vida. Então, Pai, neste momento, Deus, ministra a Tua paz sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, ó Deus, sobre a Tua igreja, Pai, que está ouvindo essa palavra e cultuando a Ti nesse momento. Em nome de Jesus, que o Senhor ministre no nosso coração que nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Amém? Vamos louvar, queridos, o nome do Senhor Jesus nessa noite. E aonde você estiver, louve a Deus também em nome de Jesus. Prazer te louvar.
do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curável for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te
sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curar eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo. Declare isso na sua casa nessa noite. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, eu não adoro pelo que Ele faz. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Haja o que houver, haja o que houver, sempre será Deus. Mais uma vez. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos começando hoje mais uma série de pregações, né? Nós terminamos uma na semana passada. Deus colocou no nosso coração para a gente começar mais uma série de pregações. Nós vamos estar falando aqui sobre as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, né? Qual a mensagem que essas cartas têm ao momento atual que nós vivemos hoje, né? Momento de dificuldade, momento de luta, momento de desafio. E quando a gente começa a ler essas cartas, a gente vê que a igreja também, naquela época, passava por grandes desafios. O que eu tenho para dizer para você nessa noite é que, independentemente do desafio, o Senhor Jesus nunca abandonou a igreja. Amém? Nunca abandonou a igreja. E antes da gente começar a pregar aquilo que Deus colocou no nosso coração, queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse. Como introdução da mensagem, eu queria ler alguns versículos. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 4. O Senhor Jesus
através de João, diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. A vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Esse texto, querido, é um texto maravilhoso. E eu queria destacar aqui uma coisa importante. Nós estamos vivendo um tempo de desafio, um tempo de dificuldade. Mas no versículo 7, João escreve uma promessa que Jesus fez para a igreja. E ele diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Jesus está voltando aqui. Jesus voltará. E a gente passando por esse monte de dificuldade, passando por vários e vários desafios, né? O mundo parou por causa de um vírus que a gente não consegue nem ver. É como se fosse invisível. As pessoas dizem que não acreditam em Deus, mas agora tem que acreditar em um mal que elas não podem ver ou enxergar. E esse é um sinal, querido, que Jesus está. Ele diz que, olha, ele vem com as nuvens e todo olho o verá. E eu acho tremendo nesse texto, querido, é que lá no finalzinho, lá no versículo 8, ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, eu sou o começo e eu sou o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Então é aí que está a nossa esperança, é aí que está a nossa âncora, naquele que é o começo e naquele que é o fim, naquele que é o Alfa, naquele que é o Ômega. Jesus voltará, quem pode ter certeza disso. E mais certo do que isso, nos tempos que nós estamos vivendo, não dá para ter certeza maior. Amém? Então nessa noite nós vamos começar a falar sobre as cartas que Jesus se dirige às 7 igrejas do Apocalipse. E que mensagem ela tem para a igreja atualmente, para nós hoje, para nos dar alguma esperança, para nos dar algum alento de que nós vamos vencer os desafios. Nós vamos aqui ler, e nessa primeira semana nós vamos falar sobre a carta de Éfeso. Acompanha comigo no Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. E diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Caso não, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso
de Deus. João, querido, quando escreveu o Apocalipse, e toda vez que eu falo de Apocalipse, eu gosto de frisar que Apocalipse não é simplesmente um livro das coisas futuras. Apocalipse é um livro daquilo que estamos vivendo no presente. Temos que contextualizar aquilo que João viveu, aquilo que o apóstolo viveu nessa época. E vendo os desafios que nós estamos enfrentando hoje, tudo aquilo que a gente tem passado, me faz refletir. Guardadas as devidas proporções, eu sei que não dá para comparar o que vivemos hoje com o que a igreja vivia naquela época. Éfeso era a cidade talvez mais importante e a igreja mais importante da época, porque ela era situada numa região estratégica. A estrada de Éfeso, querido, ela dava tanto para o interior quanto para o interior da Europa quanto para a Ásia. Então, querido, Éfeso era um lugar estratégico. Então essa igreja, quando foi fundada ali, ela foi fundada estrategicamente por Deus, porque ela dava caminho para todas as regiões mais importantes do Império Romano. Éfeso era uma igreja que estava no lugar estratégico. E eu queria, abrindo um parênteses para você hoje, dizer para você que Deus te colocou como igreja no lugar estratégico. Eu quero dizer para você hoje, como profeta de Deus, que tudo que você está passando na sua vida, por mais dificuldade, não saia da posição que Deus te colocou. Porque aonde Deus te colocou é o lugar estratégico para Ele poder operar milagres. Amém? Éfeso estava no lugar estratégico. Tudo passava por Éfeso. O porto estava em Éfeso. O comércio, os barcos, os mercantes, tudo parava em Éfeso. Então essa igreja era uma igreja de suma importância. Por isso, quando nós vemos João dedicando a primeira carta a Éfeso, é porque dali se partiriam todas as outras cartas. Dali se partiria a mensagem que chegaria ao povo de Deus. Então eu quero que você guarde isso nessa noite. De você vai partir a mensagem mais importante, primordial para a salvação das pessoas. É através de você, querido. Através de você. Então, querido, a gente quando analisa o contexto de Apocalipse, quando Apocalipse foi escrita, a igreja primitiva ela passava por uma perseguição muito grande. A gente percebe que vários e vários cristãos eram mortos. Eles eram jogados aos circos para ser comidos por leões, para ser destruídos. É a época de mais perseguição da igreja. Foi mais ou menos nessa época aqui, aonde ele tinha o período de dois grandes imperadores romanos, que talvez foram os imperadores mais cruéis da história de Roma, que foram Nero e Domiciano. Foram os imperadores que mais perseguiram os cristãos. E quando João escreve Apocalipse, ele já escreve no final da sua vida, e é exatamente mais ou menos no final da vida e do reinado do imperador Domiciano, que dizem que foi o imperador mais implacável da história do Império Romano. Então nessa época, querido, os cristãos estavam morrendo aos montes. A perseguição era terrível. A igreja tinha que viver escondida. A igreja tinha que viver em cavernas. A igreja tinha que viver totalmente fugindo por causa da tamanha perseguição do imperador para matar os cristãos. Era um desafio da igreja na época, permanecer firme, fiel e de pé diante de uma perseguição tão ferrenha. E hoje, querido, nós temos um desafio. Talvez não seja, mas a igreja está vivendo o desafio de não poder abrir as suas portas. A igreja está vivendo o desafio de não poder abrir o próprio templo para poder cultuar. Estamos praticamente reclusos dentro da nossa casa. Não estamos passando por perseguição, mas estamos enfrentando um desafio que aflige não somente a nossa cidade, que aflige não somente o nosso país, mas que aflige o mundo.
Mas eu tenho uma palavra para dizer para você hoje. O Senhor Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. E João, querido, ele escreve essas cartas nesse cenário. Cenário difícil, desolador, de perseguição. E uma coisa que eu gosto muito de frisar quando eu falo sobre Apocalipse, que as pessoas falam, Augusto, mas o Apocalipse, ele fala de símbolos, ele usa linguagens que muitas das vezes nós não entendemos. Mas o propósito de João, o propósito de Deus quando escreveu o Apocalipse, era para que as pessoas, os soldados, né, o imperador não entendesse aquilo que eles estavam lendo, exatamente para que se chegasse essa mensagem às igrejas. Então eu quero dizer para você nessa noite, você vai ser usado como estratégia para a mensagem de Deus chegar ao povo. Através de você, Deus vai te dar uma estratégia para que a mensagem chegue ao povo. Então, querido, era uma época difícil. Era uma época de luta, era uma época de morte. Hoje nós vemos as pessoas empilhando corpos de várias e várias pessoas na Itália, nos Estados Unidos. A gente vê que agora em Manaus, aqui mesmo no Brasil, estão abrindo valas comuns para enterrar os corpos de pessoas que estão morrendo por causa dessa doença. Então a igreja vive um desafio. A morte era enfrentada pela igreja de Éfeso. Nós também estamos enfrentando a morte. Mas Jesus é aquele que é o dono das chaves da morte e do inferno. E nós somos a sua igreja. Amém? Então nós vivemos diante de um desafio. Que lições podemos tirar da carta que Jesus destina à igreja de Éfeso? Primeira lição que eu quero dizer para você é que Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Acompanhe comigo. Jesus é o Senhor da igreja. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Mas o que é isso, Augusto? O que são as 7 estrelas e os 7 candeeiros de ouro? Se você voltar no capítulo 1, versículo 20, João vai dizer: quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, querido, Jesus é o Senhor da igreja. Abrindo um parêntese nesse primeiro ponto, eu queria destacar 2 coisas. Em primeiro lugar, ele não abandona os seus líderes. Jesus está dizendo aqui, olha, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos. As 7 estrelas são os líderes. As 7 estrelas são os pastores. E eu acho muito lindo quando ele fala assim, olha, conserva na mão direita. Sabe o que diz direita? O que significa direita? Fala sobre fidelidade. Deus é fiel com a palavra que declarou ao pastor dessa igreja, o pastor João. Deus é fiel com os pastores de várias e várias outras igrejas. Deus é fiel com a liderança. E Ele te sustenta na mão direita. Ou seja, Ele está dizendo assim, olha, eu sou fiel com a minha palavra. O momento é difícil, mas sou eu que te sustento. O momento é delicado, mas sou eu que te ajudo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado, a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Olha o que Paulo fala. Fiel é Deus, querido. Então ele é fiel e ele te chamou. Você que é líder, você que é pastor, você que Deus te chamou para uma liderança, Deus te conserva na mão direita, porque Ele é fiel à promessa que Ele fez na sua vida. É por isso que nesse primeiro tópico, Jesus garante a igreja de hoje como garantiu a igreja de Éfeso, que estava passando por grande perseguição. Olha, eu estou com você, eu sou fiel, e eu sustento a igreja. Eu sustento a sua vida. Eu sei que podem ter muitos líderes, pastores, que
estão passando por um momento de dificuldade, pensando em parar, pensando em desistir, mas Deus nessa noite está te pedindo, olha, fica firme, porque foi eu que te chamei. Eu te sustento com a minha destra, não é assim? Eu te sustento. Então, querido, Ele não abandona os seus líderes. Segunda coisa desse tópico que eu destaco aqui é que Ele não abandona a igreja. Diz aqui, olha, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem são os candeeiros, querido? São as igrejas. E uma coisa que eu acho muito interessante, e eu anotei aqui, olha, Jesus está no nosso meio, andando entre nós. E quando a gente pensa nisso, isso conforta o nosso coração. Ele anda no meio da igreja, Ele anda no meio de nós, Ele está no nosso meio. Então você é o candeeiro, querido. Você é a igreja. Ele não abandona os líderes, mas Ele também não te abandona. Ele não abandona a igreja. Momento de dificuldade, momento de terror, momento de luta, momento de aflição. Às vezes, muitas pessoas estão sem pagamento, está faltando recurso, começa a faltar comida, começa a faltar o arroz, começa a faltar o feijão. Às vezes as reservas estão indo embora e você fala assim, meu Deus, eu preciso trabalhar e não posso. Você está aprisionado. Mas Deus nessa noite está dizendo para você, olha, eu estou no teu meio, eu estou no meio da tua casa, eu estou no meio da sua família, eu estou no meio das suas finanças, eu ando no meio da igreja. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é maravilhosa, querido. Jesus é aquele que conserva na mão direita a sua liderança. E Jesus é aquele que anda no meio da sua igreja. Amém? Glória a Deus. Palavra de vitória para a nossa vida. Segundo lugar, segunda lição. E aqui eu queria destacar alguns pontos. Segunda lição que a carta de Éfeso traz para nós, para o contexto que nós estamos vivendo hoje, é que Jesus conhece as suas obras. Jesus conhece as suas obras. Jesus aqui, quando ele se dirige à igreja de Éfeso, ele faz aqui alguns elogios. E eu queria destacar alguns. Versículo 2 e 3. Ele diz assim, olha, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Versículo 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Primeira coisa que Jesus conhece as nossas obras é que Ele conhece o nosso labor e a nossa perseverança. O que é labor, Augusto? Labor significa tarefa árdua. Às vezes o que você está enfrentando é árduo, é difícil, é demorado, é trabalhoso. Mas Deus, querido, reconhece a tua luta. Deus reconhece a tua entrega. Ele fala assim, perseverança. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa igreja aqui, querida, era uma igreja que tinha labor, ou seja, ela tinha uma tarefa árdua e demorada, mas ela tinha perseverança, ela não parava, ela permanecia, ela continuava. Sabe por quê? Por causa da promessa de Tiago, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, você vai ser aprovado pelo Senhor se você prosseguir. Deus nessa noite está te pedindo para ter labor e perseverança. Esse era o elogio que Jesus fez àquela igreja. A coisa que Jesus faz de elogios a essa igreja. Versículo 2 diz assim, a parte B,
e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Outra coisa é que essa igreja não suporta homens maus e provava os falsos mestres. A defesa da verdade era um ponto forte da igreja de Éfeso. Nós devemos, querido, guardar a verdade na nossa vida. A igreja de Éfeso guardava a verdade, ela defendia com unhas e dentes. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Essa igreja, querida, era uma igreja que era firmada na palavra. E como essa igreja era firmada na palavra, ela não suportava os falsos mestres. Sabe por quê? Porque ela sabia o que era bom e o que era ruim. Nós, como igreja do Senhor, temos que saber qual é o alimento bom e qual é o alimento ruim. Porque nessa época que nós estamos vivendo, assim como a época da igreja de Éfeso, vários e falsos mestres vão tentar fazer que nós desvirtuemos a nossa mente, o nosso coração. Vão tentar nos tirar do caminho de Cristo. E a Bíblia diz que essa igreja não suportava os homens maus e provava os falsos mestres. Provava com a palavra de Deus que eles estavam errados. Então essa igreja defendia. Olha os elogios que Jesus faz a essa igreja. Era uma igreja perseverante. Era uma igreja defensora da verdade. Outra coisa, versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Essa igreja odiava as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas, Augusto? Os nicolaítas eram os agentes propagadores da imoralidade e da idolatria entre os primeiros cristãos. Eles propagavam a imoralidade e a idolatria entre os primeiros cristãos. O que é imoralidade, Augusto? Imoralidade é tudo que contaminava a igreja. Hoje nós estamos vendo, querido, que as pessoas, elas estão imorais. Os cristãos muitas das vezes estão imorais. Imorais como, Augusto? Imorais no jeito de andar, no jeito de falar, no jeito de se vestir, no jeito de agir. A gente não se importa mais se vai para a igreja e sai da igreja e vai para um bar beber. Isso é imoralidade. É se prostituir com algo que te contamina. E Paulo, querido, ele cansou de falar isso também para a igreja de Éfeso na sua carta. A igreja estava vivendo na imoralidade. E esse era um dos elogios que Jesus faz a essa igreja. Ela não suportava a obra dos nicolaítas. Ou seja, ela não suportava a imoralidade e ela não suportava a idolatria dos primeiros cristãos. Então, Jesus faz vários elogios. Nesse segundo ponto, olha, Jesus conhece as tuas obras. Nesse momento, querido, eu estou te fazendo um elogio. Você está perseverando, amém? Em nome de Jesus. Você não suporta os homens maus. Você não prova, você prova os falsos mestres. Você odeia as obras da imoralidade, as obras da idolatria. Mas eu estou te falando isso aqui agora simplesmente para chegar em um ponto. Primeiro, nós falamos aqui que Jesus é o Senhor da igreja. Segundo, Ele conhece as tuas obras. E aqui Jesus faz alguns elogios a essa igreja. Mas o ponto forte dessa carta é o que ele tem de advertência à igreja. O ponto principal dessa carta é o que ele adverte à igreja. E nesse terceiro ponto eu queria destacar para você que Jesus quer reavivar o nosso fervor espiritual. Jesus quer reavivar nosso fervor espiritual. Porque não basta eu odiar as obras dos nicolaítas, não basta eu ser um doutor na palavra, não basta eu ter perseverança, não basta eu ser a melhor igreja em todos os caráteres e ser fiel, se eu não tenho a coisa mais importante, que é amor.
Acompanhe comigo. Versículo 4. Jesus faz uma advertência. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja? Olha, você é fiel. Olha, você é perseverante. Olha, você tem a palavra. Olha, você faz tudo direitinho. Só tem uma coisa. Você perdeu o fervor espiritual. Você perdeu o amor de ganhar almas. Você perdeu o amor de ganhar vidas. O problema dos Efésios não foi uma questão de doutrina correta, mas de amor. Você pode ter a melhor doutrina. Você pode ir todo culto. Você pode não faltar nada. Você pode falar tudo que o pastor falar para você fazer. Mas o problema da igreja de Éfeso não era isso. O problema da igreja de Éfeso é que ela perdeu o amor. O primeiro amor. Abandonaram seu primeiro amor. E a gente vê que Paulo, na carta de Efésios, se você puder acompanhando ou anotando, acompanha comigo. Efésios, quando Paulo se dirige a essa igreja, Paulo também, ele advertiu a igreja disso porque ele viu e identificou esse problema na igreja de Éfeso. Efésios capítulo 3, versículo 17, Paulo diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Sem amor, querido, nada funciona. E quando a gente fala de amor, quando a gente fala de coração, a gente fala de fervor. A gente fala de alguém que está com ânimo e com vontade de fazer as coisas com paixão. Viver como a igreja de Éfeso vivia, às vezes é como um casamento, em que a pessoa está 20, 30 anos junto, são fiéis um ao outro. O marido não trai a esposa e a esposa não trai o marido, mas entraram num costume tão grande que o mais importante está faltando, que é o amor. Não tem casamento, querido, que sobreviva sem o amor. Não tem uma igreja que sobreviva sem o amor e o fervor de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 2, Paulo diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Em amor, querido. Versículo 15 e 16 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação em si mesmo em amor. Paulo está dizendo aqui, olha, não adianta vocês serem os melhores crentes se faltar o fervor do amor na sua vida. O que Deus está querendo fazer com a igreja hoje é reavivar o fervor do amor no seio da igreja, o amor pelas almas, o amor pela igreja, o amor pela obra, o amor pelo louvor a Ele, o amor pelo estar na igreja. Eu tenho visto muitas pessoas falando que esse vírus foi bom porque tirou as pessoas do templo e levou para casa. Algumas coisas foram boas sim, querido, mas a gente tem que tomar cuidado para não tirar o nosso amor e a nossa paixão de estarmos no templo adorando a Deus. Porque o que o diabo quer é isso: tirar o nosso fervor, tirar o nosso amor e tirar a nossa paixão de estarmos adorando e louvando o nome do Senhor. E a igreja simboliza isso: fervor, amor, paixão pelas almas, paixão pelo louvor da igreja, paixão por nos reunirmos. E Paulo diz aqui, olha só, como um corpo bem ajustado. O corpo, querido, a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave. Deixa eu te falar uma coisa e profetizar sobre a sua vida. Existe um aroma suave. E eu profetizo na sua vida hoje que o aroma de Deus vai entrar dentro da sua casa. O aroma do amor de Deus. O aroma do fervor do Senhor. O aroma do fervor espiritual. A igreja de Éfeso
não era mais fervorosa. A igreja de Éfeso tinha os melhores crentes, tinha o melhor pastor, tinha os melhores tesoureiros, tinha os melhores louvores, mas não tinha o fervor do Espírito Santo na sua vida. Não tinha mais o amor de Deus. E Deus está te fazendo uma advertência. Olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E Deus fala para você nessa noite, lembra de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra de onde caíste e volta. Deus está te chamando nessa noite, como igreja, para voltar a ser fervoroso, para voltar a ter o amor de Deus na sua vida. Efésios capítulo 6, versículo 23 diz assim, Paulo diz, paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus nessa noite está querendo reavivar a sua igreja, reavivar a sua chamada, reavivar seu ministério. Uma palavra de Deus para o nosso coração, nesse momento que nós estamos vivendo, é que Deus quer avivar a sua vida. Deus quer renovar o amor da sua igreja, o amor pela palavra, o amor por estarmos reunidos juntos. Eu vejo muita gente postando no Face ou no WhatsApp várias e várias coisas, falando da saudade de estarmos reunidos na igreja. Então vamos orar, querido, para que Deus abrevie esse tempo, para que nós possamos estar mais uma vez na casa dele, levantando a nossa voz, levantando a nossa mão e adorando a ele, e abraçando os irmãos. Saudade da igreja, saudade dos irmãos. Deus nessa noite vai te dar saudade do tempo. Amém? Glória a Deus. Ele fala que, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem de Paulo, de João e de Jesus, a igreja de Éfeso. Olha, vocês são fiéis, mas Deus precisa reavivar a sua chamada. Deus precisa reavivar o seu amor. Deus precisa reavivar o fervor espiritual na sua vida. Amém? Vamos louvar a Deus nesse momento. E que você possa pedir ao Senhor, enquanto você louva, que Ele possa reavivar a sua chamada em nome de Jesus. Glória a Deus.
pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor para o mundo é aquele que chega em primeiro. O vencedor para o mundo é aquele que ganha a melhor promoção. O vencedor para o mundo é aquele que é mais rico. É aquele que tem uma posição social melhor. É aquele que é o presidente. É aquele que está no topo. Mas o vencedor para Cristo é aquele que ganha as vitórias do reino dele. O vencedor para Cristo é aquele que vence a vitória dele, não a nossa. Deus está te chamando, querido, para vencer batalhas, mas batalhas pelo Senhor. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque o mundo tem muitos e muitos vitoriosos, mas a nossa vitória é maior. A nossa vitória é a vitória de Cristo. A nossa vitória é a vitória do bem. A nossa vitória é a vitória do Cristo, vencedor da cruz. A nossa vitória é a vitória daquele que tem debaixo dos seus pés o diabo. A nossa vitória é a vitória daquele que tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Essa é a nossa vitória. Nossa vitória não é chegar primeiro. Nossa vitória é chegar com Cristo. Nossa vitória não é ganhar mais dinheiro. Nossa vitória é chegar com Jesus. E ele está dizendo assim, olha, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. O que é isso, Augusto? Ele vai te dar um alimento que ninguém tem. Ele vai te dar um alimento que dinheiro não compra. Ele vai te dar um alimento que o mundo, com todo o crédito que tem, não pode te dar. Só Jesus pode dar. Amém? Deus está te chamando para ser vencedor. Para guerrear batalhas que o mundo não pode vencer, mas você pode. Em nome de Jesus. Deus chamou a igreja para vencer esse vírus. Nós, como igreja, não temos medo desse vírus. E você pode me perguntar, mas tem muitas pessoas morrendo, Augusto. Tem. Mas a nossa vitória não está neste mundo. A nossa vitória está no céu. A
Eu posso morrer aqui. Eu posso morrer para esse mundo. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo guardado para mim. E ele fala assim, que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, não é daqui, é do céu. A esperança do crente não é aqui, é no céu. Guarde isso no teu coração, em nome de Jesus. A esperança para a sua vida é lá, não é aqui. Se Deus nessa vida não prosperar a sua vida como você quis, não guarde isso no teu coração, não. Você pode não ter o carro que você queria, você pode não ter a casa que você queria, você pode não conseguir a promoção que você queria, mas Deus tem um trono guardado, Deus tem uma coroa guardada para a sua vida, coroa de vitória. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós estendemos as mãos, Pai, e oramos, Pai, por todos aqueles que neste momento, Deus, nas suas casas, estão enfrentando dificuldade, para a tua igreja, Senhor, que está pensando que vai ser difícil, que está difícil, que não está conseguindo, que já começa a faltar os recursos, que já começa a faltar a farinha na panela. Mas eu conheço, Pai, o Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus que multiplica, Pai, a farinha. Eu sei que o Senhor é o Deus que multiplica o peixe. Eu sei que o Senhor é o Deus que transforma a água em vinho. Deus, eu ainda acredito em milagres, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos sustenta em mais uma provação, nos sustenta em mais uma dificuldade, em mais um desafio, Senhor. A tua igreja está enfrentando, Pai, assim como toda a humanidade, momentos de desafio, Pai. Assim como a tua igreja, na época de Apocalipse, enfrentava a perseguição, nós estamos enfrentando um momento de dificuldade. Mas a tua palavra nos garante que o Senhor é o Senhor que está no meio da igreja, que anda no meio da igreja, que passeia no meio da igreja. Deus, começa a passear no meio das casas nessa noite. Começa a passear no meio da nossa sala. Começa a passear no meio da cozinha. Começa a passear na despensa, Senhor. O Deus, começa a passear, Pai, aqueles onde as pessoas estão enfrentando dificuldade, onde elas pensam que não vão conseguir vencer, Senhor. Prova para elas que o Senhor Jesus está no meio da casa delas, no meio da igreja. Nós somos o candeeiro, Pai. E o Senhor, Pai, está andando no nosso meio. E a tua palavra nos garante que o Senhor nos sustenta com a tua mão direita, a mão de fidelidade. Deus, traz essa palavra para o coração da igreja em nome de Jesus. Fortalece a nossa vida, fortalece a nossa chamada. Fortalece, Pai, a nossa caminhada em nome de Jesus. E se em algum momento, Deus, nós perdemos o primeiro amor, se em algum momento nós perdemos o fervor espiritual, reaviva mais uma vez o fervor espiritual da tua igreja. E nos faça lembrar, Pai, do primeiro momento em que nós nos apaixonamos por Ti. Nos faça lembrar nessa noite de quando nós tivemos um encontro contigo, Deus. Em nome de Jesus. E faça-nos voltar às primeiras obras, ao primeiro amor. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe você. Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida. Estenda as suas mãos aonde você estiver e receba a bênção para abençoar a sua casa. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre a sua despensa. Nós profetizamos a bênção do Senhor. Que você tenha um final de semana abençoado em nome